Postos de combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. E Família Gianni, da nossa família para sua família. Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook. Uma página completa com conteúdo sobre tudo o que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você. Nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa área, na Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre. Eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Carlos Henrique. Olá, meus amigos, estamos chegando com mais um Nossa Área para você. Que você tenha uma ótima semana. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Vamos juntos com o timaço de Carlos Batista a partir de agora. Até meio-dia, rolando a bola só pra você. Aconteceu no seu time? Você ouve aqui. Com gols de Toró e Dudu, Ponte Preta vence o Anápolis por 2-0 no Majestoso e se mantém na zona de classificação. Em partida que marcou a volta de Gé aos gramados, que não atuava desde outubro, Elvis comemorou a volta do atacante e diz que não tem centroavante igual. Na estreia de Marcelo Fernandes, Guarani vence o Botafogo da Paraíba por 2-1 em partida movimentada, que teve pênalti defendido por Andrei Ventura. Bugre abriu o placar com Emerson na primeira etapa e antes de ampliar a vantagem, Andrei defendeu o pênalti batido por Camilo. Poucos minutos depois, Denis Júnior marcou para o Bugre. E no final, Henrique Dourado descontou para a equipe visitante. Miguelito Meia do América Mineiro é preso em flagrante após injúria racional contra Alano, atacante do Operário, durante partida da Série B. A denúncia aconteceu aos 30 minutos após uma disputa de bola entre os atletas. Quando Alano informou o árbitro, ele acionou o protocolo antirracista da CBF e FIFA, fazendo um X com os braços. Em jogo com duas leis do ex, Cruzeiro vence o Flamengo por 2-1 e tira o time carioca da liderança. Caio Jorge abriu o placar e Arrascaeta empatou a partida ainda antes do intervalo. No final do jogo, Gabigol entrou e marcou o gol que definiu a vitória do time mineiro.
Após 13 jogos e mais 900 minutos, Vitor Roque marca pela primeira vez com a camisa do Palmeiras. Gol do atacante deu a vitória pelo placar mínimo do Verdão diante do Vasco, em partida que aconteceu no Mané Garrincha, em Brasília. Bandeirantes. 971021493. Gostaria muito da sua participação. Mande pra cá mensagem de texto, porque daqui a pouquinho ela vai pro ar. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Somos novamente a melhor internet fixa do estado de São Paulo pelo prêmio Melhor Escolha 2025. A Desktop é bicampeã. Navegue com a internet mais rápida e rede 100% fibra ótica. Ofertas especiais nos planos de 200 mega até 1 giga de velocidade, a partir de R$ 79,99 por mês. Ligue para 0800 1102 ou acesse desktop.com.br. Desktop, bicampeã com a melhor internet do estado de São Paulo. O pós-jogo completo, com tudo que você quer, é o apito final. Aqui na Rádio Bandeirantes, a partida analisada em detalhes, as coletivas, a opinião dos nossos comentaristas, o que dizem os jogadores, a nossa reportagem. O jogo não termina até nosso apito final. Oferecimento Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, há 32 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Pisocol, argamassas, rejuntes e permeabilizantes. Com Pisocol, colou, ficou. Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Em Dia com a Bola, na Rádio Bandeirantes. Chegando então com Em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o Campeonato Brasileiro da Série C. Os times de Campinas foram bem nesta quarta rodada, 6 pontos, 2 jogos, 2 vitórias. A Ponte Preta, no sábado, venceu a Anápolis pelo placar de 2-0. Tivemos ainda a vitória fora de casa do Ituano 3-2 no ABC. O Maringá de virada venceu o Confiança também 3-2. O Tombense venceu o Itabaiana por 2-0. O Ipiranga ontem venceu o CSA por 1-0, mesmo placar da vitória do Floresta sobre o Retrô. No Brinco, o Guarani venceu o Botafogo da Paraíba por 2-1. Náutico e Brusque empataram por 0-0. Hoje o fechamento da rodada com 2 jogos. 7h30 tem São Bernardo e Londrina, no mesmo horário Figueirense e Caxias. Neste momento, Ituano, Ponte Preta e Maringá lideram a Série C com 10 pontos. Fecham o G8, Brusque, Londrina, Tombense, Caxias e Ipiranga. O Guarani, com a vitória, neste momento é o 15º colocado com 3 pontos. Independentemente do resultado do Figueirense, o Bugre termina a rodada fora do Z4, que neste momento tem ABC, Náutico, Anápolis e Figueirense. Atenção para os jogos da próxima rodada, esta quinta rodada. Sábado, 5 da tarde, Náutico e Confiança, no mesmo horário, Guarani e São Bernardo. Ainda no sábado, 7h30, Brusque e ABC, Anápolis e Ipiranga. Domingo, 4h30, Botafogo e Floresta, Caxias e Retrô. 7 da noite, CSA e Maringá, Londrina e Tombense. E na segunda-feira, Itabaiana e Figueirense, Ituano e Ponte Preta jogam às 7h30 da noite. Campeonato Brasileiro da Série A, Brasileirão. Ontem, jogando no Mané Garrincha, o Palmeiras venceu o Vasco por 1-0 pela 7ª rodada. O Grêmio venceu o Santos por 1-0 e o Cruzeiro derrotou o Flamengo por 2-1. O Corinthians, no sábado, havia vencido o Inter por 4-2 e na sexta, São Paulo e Fortaleza empataram por 0-0. Hoje o fechamento da rodada, 19 horas, Red Bull Bragantino e Mirassol, 8 da noite, Juventude e Atlético Mineiro. O Palmeiras lotou a liderança da Série A, 16 pontos. Flamengo é o segundo com 14, Red Bull tem 13, Cruzeiro também 13, fechando o G4. Os 4 últimos, Atlético Mineiro, Vitória, Santos e Sport.
Campeonato Brasileiro da Série A retorna apenas no fim de semana, já que neste meio de semana haverá partidas válidas pela 4ª rodada, primeira fase da Libertadores e também da Copa Sul-Americana. Nação Ponte Pretana, seja TC10. São diversos planos que garantem acesso a todas as partidas da Ponte Preta no Majestoso. Faça a adesão totalmente digital, sem sair de casa, no cartão, Pix ou no boleto. Aproveite o clube de vantagens com descontos em farmácias, hotéis, lanchonetes, na loja oficial da Macaca e mais de 100 parceiros. Participe das experiências exclusivas, brindes especiais e muito mais. Acesse novotc10.com.br e conheça os planos. Pertença à força da Ponte Preta. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Vamos lá, Capucci, Leandro, tem muita mensagem aqui. Final de semana com 2 vitórias no futebol de Campinas, graças a Deus. Pois é. Mas aqui não é notícia de esporte, não é mensagem de esporte. Deixa pra lá. O Guarani apresentou um futebol digno de Série C. E é isso que a torcida quer. Somar 3 pontos e a vida que segue. Perna. É isso aí. O Guarani não tem nada a ver com isso, mas o Botafogo veio baleado para Campinas. Tinha jogador no jogo difícil contra o Flamengo, na quinta, sem contar a longa viagem. Tá bom, Catiele. Mas isso para mim não tira a competência e o mérito do time ter vencido o jogo, né? Teve chance aí o Camilo para poder fazer gol lá e perdeu o pênalti. Bom dia, companheiro. Será que o Guarani consegue escapar do rebaixamento? Tomara que sim, né? Reginaldo Alves de Formosa do Oeste, Paraná, região de Cascavel. Um abraço, Reginaldo. Muito obrigado pelo seu carinho aí, sua mensagem. Eu não sei se o Guarani vai escapar, não dá para saber. Tá muito no começo ainda o trabalho do Marcelo. A cada jogo do Guarani eu passo a confiar ainda mais no meu cardiologista. Ufa, escapei de mais uma. Edi Valmir sempre com mensagens inteligentes e engraçadas. O Guarani aparentemente é outro, mostrou garra e vontade, quanto a técnica e tática deve evoluir depois de alguns jogos. Se alguns reclamavam que Deus não ajudava, com muito trabalho e vontade, o Bugre alcançou uma vitória abençoada e suada. Sidney, obrigado, viu? Um abração para você. A reação dos jogadores de dar uma moral para o Andrei ao final do jogo mostra uma questão de psicologia de grupo. Se ele sair do time como quer a torcida, poderá haver uma fragilização do coletivo e o fracasso total do time. Erivelton. Eu concordo com você, Erivelton, em partes. Como é que eu vou dizer isso? Bom, lá tem um treinador de goleiros que eu tenho muito respeito por ele. Ele conhece muito da posição. Agora, para mim, o Andrei demonstrou nas partidas que esteve em campo, 2, que não tem condição de jogar no Guarani. Eu posso até mudar de opinião, mas é um risco muito grande, porque você tem que se preocupar com o adversário e com o próprio goleiro que não passa nenhuma segurança, apesar da competência dele de ter defendido o pênalti. É isso que eu penso. O Bilu não pode ser esse meia do Guarani, senhor Orlando. Eu já admiro o senhor Orlando, mas de qualquer maneira, muito obrigado pela mensagem. Não, o Bilu para mim tem que jogar perto do gol, pelo menos na minha opinião. Mais uma falha do goleiro do Guarani que quase comprometeu no resultado. Não dá com ele, com todo respeito. Sidney, do Jardim Itatiaia. Tiago, bom dia. Me tira uma dúvida, você escalou Cássio ou Gabigol em seu time do Cartola? Outra dúvida, o Gleger, depois que começou o Cartola, não apareceu mais no programa. O que houve? Marcelo Pimentel. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu não escalei o Cássio e não escalei o Gabigol. Meu goleiro foi o goleiro do Ceará e eu escalei o Pedro, que foi muito mal no jogo. Não escalei o Gabigol, não. Tudo bem, tudo bem. Ontem vimos um Guarani diferente, mas com um pé no chão. Somente o goleiro continua igual. Uma semana abençoada para vocês. Pico, um abraço, meu amigo. Obrigado, viu? Sempre muito gentil com a gente aqui. CH, o mais importante do Bugre foi ter ganho o jogo, mas embora o goleiro tenha pego um pênalti, ele não serve. Carlos do Castelo.
Concordo com você, Eugênio. Concordo com você. Os times da Série C recebem da TV ou da CBF? Da CBF. Se recebem da CBF, por que os times concordam em jogar no sábado, domingo à noite? Vanderlei da Vila Santana. Porque quem determina é a CBF. Né? Todo mundo não votou lá no Edinaldo? Não foi reeleito aí por unanimidade? Então, não adianta reclamar depois, entendeu? Eu concordo com você, eu entendi sua mensagem. Mas não adianta, cara. Os times, se tivessem competência, eles teriam autonomia financeira e não se curvariam como eles se curvam. Todos, hein? Não é só o futebol de Campinas. Essa nova comissão técnica do Guarani tem uma energia muito boa. É inegável a mudança do ambiente. Eduardo Moraes. Tá bom. Se isso for o suficiente, ótimo. Deixa eu ver aqui que mandou. Márcio, engraçada essa publicação que você mandou. Guarani ganhou, só que o goleiro não transmite confiança. O goleiro de 31 anos tem que fazer treinos com um técnico de goleiro. Espero que venha um goleiro. Edson Luiz. Esse Camilo é o mesmo que jogou na Ponte? Obrigado. É o mesmo. Andrei Cristiano, Anderson Leite, Sarará não dá mais. Fora todos. Miguel Campos Elíseos. Bom dia. O que você achou da estreia do Gé? Apagada. Ele tá voltando agora, né? Você acha que a Ponte precisa de mais um lateral esquerdo? O Arthur não tá bem e isso me preocupa. Campinas, o Edson Elias. Bom dia, ótima semana. Penso que ganhar jogos em casa é uma obrigação de qualquer clube. O que vai determinar a trajetória do time são as vitórias fora de casa. Edson, você tem toda a razão. O que você achou da estreia do Gé? Apagada, já disse. A Ponte tem 4 jogos, já conseguiu 1/3 da pontuação necessária para se classificar, mas o time precisa melhorar porque dava para golear. Saldo de gols vale a liderança. Sabe o que eu acho, Tandy? Que não tem mais bobo no futebol. Apesar da fragilidade do adversário, mas a Ponte em alguns momentos, eu tive essa impressão, que deu uma tirada de pé. De qualquer maneira venceu o jogo e é isso que importa nesse momento. Eu estou preocupado com o desempenho também. Precisa melhorar. Desempenho bom está mais próximo da vitória. Agora não adianta nada só jogar bem e perder jogos, né? A Ponte ganhou mais uma e eu acho que o time aos poucos está se encaixando. Em Campinas, 11h47 agora. É hora da Ponte na Ponte. Acionando o Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, chegando com as informações da Ponte Preta. Macaca bateu o Anápolis 2-0 sábado no Estádio Majestoso, gols de Toró e Dudu, e se mantém aí entre os primeiros na tabela de classificação da Série C do Campeonato Brasileiro. Foi o reencontro, do torcedor ponte pretano, primeiro jogo da Macaca em casa com a presença da torcida. Mais de 5 mil torcedores estiveram presentes no Estádio Moisés Zucarelli. Partida que, além da vitória, além da manutenção da invencibilidade da Ponte Preta, a Ponte está na liderança, dividindo a liderança aí com 10 pontos ganhos. O ponto de destaque foi a volta do atacante Gé, ele que não atuava desde outubro do ano passado. O Gé voltou, esteve bem, criou até oportunidades e aos poucos vai garimpando, garantindo novamente a sua condição de titular. O Gé, que foi artilheiro da Ponte Preta nas últimas 2 temporadas, não jogava desde o derby do ano passado, voltou, foi um dos destaques. Danilo Barcelos também de volta, jogadores importantes nesse esquema tático do técnico Alberto Valentim. Macaca agora volta a campo na próxima rodada, segunda-feira, daqui uma semana, jogando fora de casa contra o Ituano. O Arthur, lateral esquerdo, que foi expulso no jogo de sábado, vai ser desfalque. Ponte e Ituano farão um jogo de 2 times que estão muito bem, obrigado, com 3 vitórias e um empate até aqui na Série C do Campeonato Brasileiro, CH. O Leandro de Rezende disse que o 25 deveria ter entrado, visto que o Gé está fora de ritmo, mas só vai ganhar ritmo se jogar, Não dá, pelo menos para mim, não dá para afirmar que está errado a participação do Gé. O Gé, ele é o titular do comando de ataque. Se vai dar conta de sustentar a titularidade, depende dele. Agora, você só dá ritmo de jogo, Leandro, na minha modesta opinião, se você bota o cara para jogar. E eu não acho que o Alberto Valentim errou, não é? Talvez o 25 estivesse num estágio melhor, mas, vou repetir,
O Gé só entra em forma se ele jogar. Não tem jeito. Eu não conheço outra maneira. Você conhece, Valdemir Gomes, de dar ritmo para um jogador sem colocá-lo em campo? Seja bem-vindo de volta. Opa, muito obrigado. Bom dia a todos, um abraço a você, CH, aos companheiros aqui da técnica, aos nossos ouvintes. Olha, por isso que o negócio se chama ritmo de jogo. Tem que dar jogo pro cara. É um jogador imprescindível, importantíssimo. Então tem que ir voltando, exatamente como a gente previa. Não ia entrar começando o jogo. Vai entrando aos poucos, minutagem, 30, 25, 30, 45. Daqui a pouco começa o jogo, sai aos 15 do segundo tempo, 60 minutos. Daqui a pouco tá com os 90. É isso. Não tem outro caminho e eu acho que o Alberto, na boa vitória da Ponte, fez o correto. Planejamento muito bem executado. A Ponte não foi brilhante, mas ela foi eficiente. Ganhou o jogo, tirou o pedido. Série C não é espetáculo. Série C não é magia do futebol dos anos dourados. Série C é classificação e voltar para B e montar um time melhor. É isso. O restante é ilusão, vai dar espetáculo, vai dar show, vai fazer golaço. A Ponte já tem um cara acima, né? Acima do nível da divisão, que é o Elvis, que encanta. Ele tá muito acima da média da divisão. E o restante é isso daí. Ganhar os jogos, buscar a classificação o mais rápido possível. Em Campinas, 11h51 agora. Ali eu tava dentro da pequena área. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. É hora do Bugre da Band. Volta Vladimir Catarino. Oi, CH, ouvintes do Nossa Área, informações do Guarani. Em jogo de estreias no estádio Brinco de Ouro, o Guarani ontem à noite venceu o Botafogo da Paraíba 2-1, quarta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, marcando a primeira vitória, os primeiros pontos, somados pelo Guarani, depois de 3 derrotas consecutivas. Marcelo Fernandes estreando no comando técnico, novos integrantes da comissão técnica, também do departamento de futebol. Mais de 3 mil pessoas foram ao Brinco acompanhar a vitória do Guarani. Bugre marcou com Emerson Barbosa, teve também o Denis Júnior marcando o segundo, Andrei Ventura pegou um pênalti do Camilo e no finalzinho o Henrique Dourado diminuiu, marcando aí 2-1 para a equipe do Guarani contra o Botafogo. Mais do que rendimento, mais do que qualquer outra questão, o importante foi sem dúvida a vitória. Traz uma nova confiança, quem sabe um alento aí para o Guarani nesta luta inicial de deixar a zona do rebaixamento, o que já aconteceu, e agora também a briga para entrar de vez aí na classificação, O Guarani nesse momento está 3 pontos atrás do primeiro time dentro do G8. O time volta a campo já na próxima rodada no sábado. Confronto contra a equipe do São Bernardo, jogo novamente no estádio Brinco de Ouro. Anderson Leite deixou ontem o campo machucado, vai ser reavaliado. Confiança total no time do Guarani a partir de agora, depois da vitória sobre o Botafogo. Reabilitação nesta Série C do Campeonato Brasileiro, CH. Eu acho que cabe aquilo que a gente às vezes coloca aqui para vocês, ouvintes da Rádio Bandeirantes, não é? Na situação que o Guarani se encontrava, o mais importante na partida de ontem, na minha opinião, era vencer o jogo. Para dar um tempo para o Marcelo dar uma arrumada melhor no time. Mas é inegável que o Guarani se entregou na partida de ontem. Teve problema porque enfrentou um time para a divisão, um time competente. Estava cansado, uma série de coisas, isso tudo é verdade. Agora, o único senão, Valdemir Gomes, não sei se você concorda, mas com todo respeito ao profissional, esse Andrei não dá, eu parei com ele. E a entrevista dele, você estava no jogo, né? Estava. Entrevista pós-jogo, ele falou que foi um mal entendido o gol. Eu vi que você comentou depois com... Eu achei até o termo... Edu Pinheiro, eu nunca tinha ouvido falar. O termo impróprio, o gol que ele tomou na partida anterior, né? O gol que ele tomou foi... O Guarani acabou sendo derrotado com o Brusque, né? Foi o Brusque. Brusque ou Caxias? Não, Caxias. Brusque ele não jogou. Em Caxias, estádio Centenário. Aquilo lá, o gol não é assim, igual tá todo mundo pensando. Aquilo foi apenas um mal entendido. Mas eu torço por ele,
E ontem... Não, eu também. Ontem eu achei que ele socou mal a bola, que ele estava ansioso, teve uma hora que ele escorregou, caiu quase que em cima da bola. O gol do Botafogo ele deu de presente pro Botafogo. Ele socou a bola no pé do cara, na marca de pênalti ali. Um cara do tamanho dele, com a envergadura dele, tem que sair, dar um munhecaço e jogar lá pra trás do meio de campo. Mas, em compensação, ele pegou o pênalti, né? E eu não vou tirar os méritos dele, mas o Camilo mandou WhatsApp, Instagram, Telegrama. É ali, hein? Vai que você pega, tal. Mas o problema é que e se ele pula do outro lado? Então ele teve percepção, ele ficou olhando ao batedor, ele esperou até o último momento. Então, CH, eu acho o seguinte, a vitória cura todos os males, igual diz aquele outro, né? A pergunta é a seguinte, você gostou do time? Gostei do time, teve altos e baixos de novo, teve essa falha, mas teve também o pênalti defendido. E eu acho que o Guarani guerreou muito. O Guarani marcou o tempo todo, marcou alto o tempo todo, que é difícil da gente ver. Eu acho que mereceu a vitória. Claro que o time vinha com a parte emocional em frangalhos, tá ganhando de 2-0 com o jogo na mão, toma um gol do jeito que tomou. Ai, meu Deus! Não vai ser hoje a primeira vitória. Aí dá tremedeira. Mas o time ainda teve maturidade para dar uma gelada na bola, para dar uma segurada e levou até o final e ganhou o jogo. E eu acho que quebrou a inércia. A tendência, teoricamente, é que depois da primeira vitória melhore tudo em termos de ambiente e outras possam surgir aí já na sequência. Como diria o profeta, vamos torcer e aguardar. 11h56 agora. Nossa área, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Desktop, a internet oficial da Macaca e do Bugre, eleita a melhor internet do estado de São Paulo. Acesse desktop.com.br. Rocha Autopeças, é confiança em primeiro lugar. Pare de fazer apenas a manutenção corretiva em seu veículo. Faça a manutenção preventiva. Ela evita danos maiores e garante a sua segurança e de todos. Na Rocha Autopeças você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima. Rocha Autopeças, sempre oferecendo o melhor para você. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. Ficha técnica do jogo aqui na Rádio Bandeirantes para destacar o confronto entre Red Bull Bragantino e Mirassol. Logo mais às 19 horas no estádio Cícero de Souza Marques em Bragança Paulista. O provável Bragantino do técnico Fernando Seabra, Cleiton, Andrés Hurtado, Pedro Henrique, Guzmán Rodrigues e Juninho Capixaba, Gabriel, Eric Ramírez e John, Lucas Barbosa, Vinicinho e Eduardo Sacha. Já o Mirassol do técnico Rafael Guanais com Alex Muralha no gol, Lucas Ramon, João Vitor, James e Reinaldo, José Aldo, Danielzinho e Gabriel, Negueba, Edson Carioca e Christian. Apita o jogo paulista Lucas Caneto Belotti, o árbitro de vídeo será Hilbert Estevão da Silva. 7 da noite em Bragança, bola rola. Fechando a 7ª rodada do Campeonato Brasileiro, tem Red Bull Bragantino e Mirassol. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone. São mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+.
Assista a Rádio Bandeirantes Campinas no YouTube. Jornalismo e esporte da sua cidade ao vivo e as transmissões de Ponte Preta e Guarani. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você ouve Nossa Área na Rádio Bandeirantes. Muito bem, meus amigos, encerramos mais um Nossa Área pela Bandeirantes. Que você tenha uma ótima semana e voltaremos amanhã, se Deus quiser, com mais um Nossa Área para você. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube. Você invadiu a melhor parte do campo. Nossa Área na